Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conjunto de videoaulas, dessa vez da aula 5, né? Vamos começar nessa aula de hoje abordando o comando mirror, tá? Se vocês quiserem seguir pela revisão do Canvas, tá aqui, ó, comando mirror, primeiro comandinho da revisão da aula 5. Vamos lá. Então, o comando mirror. O comando mirror, gente, é o comando que espelha um ou mais elementos selecionados a partir de uma reta de espelho. Bem, já vamos entender isso, tá? Como é que funciona o comando mirror? Ele vai fazer, gente, o efeito de um espelho, realmente um efeito de um espelho, né? Se eu tenho uma mão aqui, ele vai espelhar essa mão, né? Diferente do comando copy, onde eu teria a cópia da mão, né? Eu teria um resultado similar a esse. No comando mirror, eu tenho o espelho, né? Para que eu tenha esse efeito de espelho, eu tenho que definir aqui, ó, onde estará meu espelho. O meu espelho pode estar inclinado, né? O meu espelho né, pode estar na vertical, no caso na horizontal, né? No caso na vertical, como eu estaria agora, assim, nesse exemplo. Tá? Então a gente vai ver essas várias situações com o comando mirror. Vamos lá? Para isso eu vou utilizar o exemplo que eu dei em sala de aula, que é o exemplo da mão, né? Imaginem aqui, olha só, gente. Ainda não me recuperei bem da minha virose, né? Da minha gripe, mas vamos lá. Olha só. Eu vou desenhar algo similar a uma mão, né? Eu vou tentar, pelo menos. Eu sempre gosto de utilizar esse exemplo aqui, esse exemplo da mão, tá? Que eu acho que é mais intuitivo para vocês, tá? Beleza, gente. Imagine que isso aqui, ó, mais gordinho aqui, que isso aqui seja o dedão, tá? Então teria algo assim. E eu quero ter outra mão aqui. Como é que eu faço? Bem, se eu quero ter outra mão dedão com dedão encostadinho, o que eu sei, né? Então, se eu quero ter uma outra mão mais ou menos aqui assim, né? Beleza, de mão, hein? Beleza. Olha só. O que eu sei é que pelo menos uma dessas linhas de espelho, né, passaria aqui. Então, gente, a minha reta de espelho, que eu chamo assim, reta de espelho, ela estaria aqui, né? O meu espelho estaria onde estaria essa linha verde. E aí ela refletiria, né, dedão com dedão, a minha mão. Vamos ver como é que funciona isso aí com o comando mirror. Bem, vocês já sabem, né, gente? Comando de modificação, assim como copy e move, eu seleciono antes de executar o comando. Isso aí me dá uma certa agilidade. Já falei isso anteriormente. Então vamos lá. Seleciono aqui aquilo que eu quero espelhar. Digito agora MI do comando mirror, tá? MI. Vou dar um Enter. E agora vamos estudar o comando. Vamos estudar, olha só, mirror. Ele disse que encontrou, né, o meu elemento. E aqui, perdão, gente, aqui embaixo ele diz assim: Specify first point of mirror line. No caso da linha, aqui ó, da linha mirror line, linha de espelho, né? Especifique o primeiro ponto da minha linha de espelho. Bem, o primeiro ponto da minha linha de espelho, então, a gente viu que seria o ponto da pontinha do dedão, né? No caso, esse endpoint aqui, ó. Esse endpoint aqui. Eu vou clicar. E aí, olha só, gente. Dependendo do posicionamento que eu quiser dar a esse meu espelho, eu vou ter um resultado diferente. Estão vendo? Nesse caso, eu quero ortogonal, retinho, né? Bonitinho. Então, eu vou ligar o F8 aqui, ó. E observem que tanto faz ser para cima ou para baixo, né? Porque é uma reta em projeção. Tanto faz, ó. Tanto faz ser para cima ou para baixo, né? Eu teria o mesmo efeito. Nesse caso, eu vou clicar aqui embaixo. E olha só, gente, quando eu clico não acontece nada. Ué, professor, por quê? Fiz alguma coisa errada? Não, gente. Sempre que tiveram dúvida, leiam lá o comando. Vamos estudar o comando? Vou clicar aqui e vou chegar. Dar um zoom aqui. Vejam, ó, o comando mirror. Ele diz assim, ó, erase source object, interrogação. Ele está perguntando se você quer apagar, erase, e apagar, o elemento que serviu de base para esse seu espelhamento. No caso, o elemento que você havia selecionado. No caso, essa mão aqui.
né? Nesse caso eu vou dizer que não. Observe que a opção no aqui já está habilitada, né? Como é que eu sei? Você já sabe, né? Menor, maior. Isso quer dizer que eu não preciso digitar nada, né? É só dar um Enter que ele aceita, né? Lembram disso, né, gente? É só dar Enter que ele não apagou a mão. Beleza? Vamos lá. Vamos prosseguir. Vou copiar aqui. Essa mãozinha aqui para cima. Vou copiar aqui a mãozinha aqui para cima mais uma vez. Que depois eu já faço um outro exemplo. Tá? Mas olha só. Nesse exemplo agora, eu quero ter uma linha qualquer. Tá? E ao invés de aparecer dedão com dedão, como a gente acabou de fazer, agora eu quero que saia uma mão em cada extremidade dessa linha aí, né? Ó, eu já tenho uma mão aqui, eu quero que a outra saia aqui. Como fazer isso? Bem, vamos lá, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, olha só, gente, eu queria que uma mão saísse aqui, né? Se eu tivesse uma mão aqui, ó. Né, com um dedão aqui. Bem, se a gente for pensar, se eu tivesse a minha linha de espelho aqui, né? Se eu tivesse a minha linha de espelho aqui, nesse endpoint aqui, opa, no endpoint aqui, não ia dar certo, né, gente? Porque ele teria que refletir todo esse trecho de linha. Ó, ele teria que refletir todo esse trecho de linha para lá, né? Porque é um espelho, refletiria o trecho de linha todo para lá. Então a mão ia ficar o dobro da distância dessa linha, e não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu quero. No caso, eu quero que a mão apareça aqui. Opa! Eu quero que a mão apareça aqui. Beleza. Né? Vou desenhar aqui mais ou menos, né? Mas aqui nessa pontinha aqui, né? No caso, aqui nesse endpoint, assim como essa ficou aqui nesse endpoint. Para esse caso, gente, nesse caso em específico, eu tenho que fazer a linha exatamente, tá? Exatamente, opa, vou colocar aqui, exatamente no meio da linha, né? Isso é meio óbvio, né, gente? Por quê? Porque ela vai, ó, refletir esse tanto aqui da linha desse outro lado aqui, né? Então, e a mão sairia, no caso, no lado oposto, né, gente? Portanto, onde é que eu devo clicar? Quando ele pedir o meu primeiro ponto, no midpoint desse segmento, exatamente aqui. É isso? Vamos fazer? Olha só. Então, seleciono a minha mão, MI, midpoint, aí para cima ou para baixo, tanto faz, e ele faz aqui o resultado. Lembrando, ele pergunta aqui se eu quero apagar ou não, vou dizer que não, então eu só dou um Enter, e ele já sabe que não, tá aqui a minha mãozinha, né? Beleza. Então, fizemos dedão com dedão, depois dedão em cada extremidade da linha. Na sequência, gente, eu quero um resultado assim, ó. Um desenho assim. O que é que eu quero dizer com isso? Que eu tenho dois pontos que a linha de espelho estaria tocando, né? Que seria o dedão, aqui a ponta do dedão, e a ponta aqui do indicador, né? Teria um resultado assim. Nesse caso, gente, em específico eu tenho, né, declarados. Observem que para esses casos aqui embaixo, eu não tinha declarado, né, o meu segundo ponto. Eu botei com F8 para cima ou para baixo e ele fez a projeção. Nesse caso, eu tenho dois pontos específicos a escolher, né? Dois pontos específicos, que seria o dedão e o indicador. Isso quer dizer que a minha linha, né, seria algo aqui. Sim? Para ter esse desenho aqui, minha linha de espelho estaria inclinada. Vamos ver? Olha só.
vou selecionar a mãozinha, MI, endpoint, solto aqui o F8, olha só, endpoint, estão vendo? Só para rodar aqui com vocês, para que vocês vejam o resultado, olha só. Nesse caso, teria 2 pontos em específico, eu teria aqui, ó, esse outro endpoint. Clicando aqui, ele pergunta se eu quero apagar ou não, eu digo que não. Tá aí o resultado final, né? A partir daqui eu poderia sair, né, espelhando, né? Eu vou espelhar daqui para cá, por exemplo. Espelho daqui para cá. E aí eu posso ir fazendo, né, o que eu quiser com essas opções de espelhamento. Só espelhando, né? Olha só. Agora eu vou espelhar aqui, ó. Olha só, vou espelhar aqui e vou dizer que eu quero apagar. Eu quero apagar, no caso, isso aqui, né? Então, nesse momento, se eu quiser de fato apagar o elemento que serviu de base para o meu espelhamento, é só digitar a letra Y aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou digitar Y, yes, Y, vou dar Enter e ele apaga. Tá vendo que ele apagou aqui? Bem, gente, esse foi o comando Mirror, tá? Eu peço que vocês estudem ele, entendam bem, é um comando bastante útil, tá? Mais na frente eu vou fazer uma videoaula mostrando como eu faria os projetos, e aí eu vou utilizar esses comandos para que vocês vejam as aplicações práticas dele, tá? Mas já em princípio eu poderia dizer algumas aplicações, por exemplo. Aquele problema do F8 de novo persiste aqui. Vamos lá. Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui, começar aqui do zero. Vou fazer aqui uma linha de 3 metros. Offset aqui de 15. Opa. Offset de 15. Digamos que essa aqui, vou fazer uma linha de 2 metros aqui, seja divisória entre 2 quartos, tá? Beleza. Então, essa seja a divisão entre 2 ambientes, tá? Digamos que eu tenho uma porta aqui, ó. Eu vou colocar uma porta aqui, então eu tenho 7 centímetros, vou dar um offset de 86 para cá, opa. Offset de 86, beleza. E olha só, o que eu poderia fazer já? Digamos que esse aqui também tem uma porta de 86, só que é espelhada. Então, gente, antes de cortar, eu já poderia selecionar aqui, ó, e espelhar aqui no meio, para baixo. E aí eu economizaria um tempinho, né? Olha só que bonitinho. Mesma coisa quando eu fosse fazer esquadria, por exemplo, né? Então eu faria aqui esse esquadria 3, aquele mesmo esqueminha, né, gente, com o track. Então, opa, pra cá 3, pra cima aqui 80, arco centro, endpoint pra cima. E nesse momento, olha só, selecionaria MI para baixo. Então aqui seria um quarto, aqui seria outro. Digamos aqui, ó, vou tirar aqui, tá um pouquinho mais para cima aqui, beleza, olha só. Legal. Digamos que aqui seja um quarto de hotel e que aqui tem, no meio tem uma circulação de 2 metros. Então aqui eu faço uma marcação de 1 metro, tá? Só para indicar. Pode ser uma linha qualquer, tá? Pode ser o tamanho que for também. Só para indicar a metade do meu corredor. Porque aí, ó, digamos que eu fiz toda essa parte aqui, ó, essa parte aqui de cima dos apartamentos. Fiz tudo isso aqui de cima. Falta, e eu quero fazer a parte aqui de baixo agora, tá? Quero fazer a parte de baixo. Só que ela é igual à parte de cima. Então, olha só, para facilitar a minha vida, eu só seleciono, né? Eu selecionaria tudo que tivesse ali em cima, daria um MI, né? Esperaria o ponto médio ali do corredor. Depois apago aqui essa linha, ó, e tá na mão. Então teria toda a parte do apartamento, né? De apartamentos, quartos,
Os dois lados espelhados, né? Bem, você viu que dá uma adiantada, né, no processo. A gente consegue desenhar com uma certa rapidez, né? Rapidez bem maior do que se eu fosse ter que redesenhar tudo. Já pensou? Bem, gente, é isso, tá? É um comando importante, realmente economiza um tempo. Recomendo que vocês dêem uma olhadinha com carinho nele, tá bom? É isso aí, bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima videoaula.